Aquela narração do Galvão, épica, né? Que eterniza, né, cara? A voz daquele cara também é sensacional. Foi a junção da narração com as corridas de vitórias também, no tema da vitória. O carro enigmático, até você tá com o boné também, o branco, o vermelho, Marlboro, o Senna, o capacete amarelo. Parece que as pessoas falam que tinha uma aura ao redor dele, né? Então, assim, parece que tudo encaixou e fez o cara ser quem ele foi. Parece que foi perfeito, né? Deus falou, não, cara, vai ser desse jeito porque eu quero que ele fique marcado, né? Vamos lá. Parece que teve que alguém falou alguma coisa pra ele, né? A irmã, alguma coisa assim, não foi? No dia. Sobre o que poderia acontecer? Assim, o que dizem que ele... tem até, se não me engano, no filme dele, que tem no Netflix, fala sobre isso, a irmã dele. Fala que ela foi conversar com ele no dia, né? Na verdade, sim, a corrida era no domingo, no dia anterior, no sábado, teve um outro acidente, que o austríaco faleceu no acidente, foi o Roland Ratzenberger, que bateu, morreu. No sábado? No sábado. Dia anterior? No treino de classificatório. No treino? O cara bateu e morreu no treino? Foi uma curva depois da do Senna. Ele foi reto, quebrou a asa da frente, e aí o carro perdeu toda a direção, ele bateu direto no muro da 300, bateu e morreu na hora. Você vê até o pescoço do cara assim, meio mole assim no carro. E aí o Senna mostra o vídeo dele vendo isso ao vivo, ele olhando para a corrida assim, classificação, e do nada ele vê o acidente, ele bota a mão na boca, fica assim, pasmo. Aí quando ele vê a cabeça do cara assim, meio rolando assim no capacete, ele fala, putz, aí ele sai assim, já em desespero, aí ele vai até o local do acidente. Ele era muito amigo do médico. Ele falou, cara, o que houve? Ele faleceu e tal. Aí o médico falou, cara, Ayrton, por que você não vai pescar, cara? Desiste desse troço. Você já ganhou tudo, você tá fazendo, não precisa estar mais aqui, você vai pescar, cara. Ele falou, cara, eu não posso. Eu tenho a responsabilidade, eu queria muito, mas eu não posso. Então, assim, já se criou um ambiente ali muito triste ali, né, do sábado. E aí no domingo, se você pesquisar depois, você vai ver as fotos dele sentado no carro assim da Williams, né, que ele não estava mais na McLaren. E ele muito pensativo, assim, muito compenetrado, assim, um pensamento dentro dele, assim, para ele, sem contato com as pessoas, sem o capacete assim, sentado no carro, né, todo mundo em volta dele. Você vê que ele estava com a expressão muito sisuda, assim, muito pensativo, muito triste, assim. Mas ele não queria correr, mas ele sabia que tinha que correr, né? E aí, ele não queria correr? Ele não queria correr. Mas ele chegou a externar isso? Não, era claro. Ele falou, cara, eu não quero correr. Estava muito reflexivo mesmo. Não, o médico perguntou assim, por que você não vai sair de férias? Cara, eu quero, mas eu não posso. Eu tenho que estar aqui, é o meu trabalho. Eu não posso simplesmente abandonar isso aqui, né? E ele era muito competitivo. E se tivesse o último carro do grid, o pior de todos, ele ia correr, né? E aí a história da irmã dele é que ela foi conversar com ele. Ele estava lendo a Bíblia, né? E aí ele falou para ela que ele leu, eu não lembro qual é a passagem exata, né? Que hoje mesmo Deus daria para ele que ele tem de mais importante, que é ele mesmo, pro Ayrton Senna, né? Como se fosse algo assim, de, cara, hoje é o dia, né? Você é meu, você vem para mim, né? Algo nesse contexto assim. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas assim, é igual acidente de avião, cara. Foram várias coisas que a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que culminaram no acidente. Parece ser coincidências, assim. Então, o carro de 93, o acidente foi em 94. A Williams de 93, 92, eram os melhores carros, porque eles tinham um auxílio de dirigibilidade, suspensão ativa. Então, era um carro que tinha um câmbio praticamente semi-automático, não era mais no câmbio na mão. Então, era muito mais rápido. E o Senna estava doido para sair da McLaren e para ir para a Williams. Ele não estava conseguindo mais ganhar porque era uma discrepância absurda de rendimento dos carros. Falei, cara, não dá para ficar na McLaren. Eu amo a McLaren, mas eu quero ganhar mais título. Ele queria ganhar 4, 5, 6. Eu preciso ir para uma máquina que me aguenta, né? Igual você está trabalhando com uma empresa, você sabe que não está dando mais, você tem outra empresa, mas você não pode estar ali porque tem limitações nessa outra. Então você quer sair de qualquer jeito para ir para lá. Ele estava inquieto, ele queria muito. Só que o antigo companheiro de equipe, o Prost, da McLaren, ele saiu da McLaren, ele não queria ficar com o Senna e foi para a Williams. Aí o Senna falou, pô, tem a vaga no Williams, quero ir. Só que o Prost botou em contrato, eu não quero que ele seja meu companheiro de equipe, ele não vai correr comigo. Então ele teve que esperar o Prost se aposentar, em 94, para ir para a Williams. Só que quando ele foi, o que aconteceu? Eles mudaram completamente a FIA, a Foca mudou totalmente o regulamento da competição. Falou, ó, esses carros eles não podem ter auxílio de tração. Então o carro ele foi feito de um jeito, né, com todos os auxílios de pilotagem, suspensão ativa e tal. Quando em 94 ele pegou o carro, ele falou, vamos ter que tirar todos esses sistemas. Aí o carro foi como se fosse um Frankenstein, né? Então o carro preparado de um jeito, tiraram alguns sistemas e o carro ficou totalmente diferente.
E ele também teve um período de adaptação, ele não se adaptou muito ao carro, a distância de volante também. Então, ele falou, cara, esse volante está muito curto, tá muito apertado, no cockpit na McLaren era muito mais aberta, né? E ele falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles cortaram um pedaço do cockpit em cima para botar um volante um pouco mais confortável para ele. Só que nisso eles precisaram serrar a barra de direção, né, fazer solda. E assim, o que indica que aconteceu no acidente dele, né, foi a ruptura da barra de direção. Então ele estava numa curva para a esquerda, uma curva alta, que é a Tamburello, né, depois da reta principal. Qual pista? Imola. Imola. Exatamente. Onde fica? Fica na Itália, na região de, se não me engano, é Bolonha, Emília-Romagna, na Bolonha. Né? E essa curva era uma curva muito rápida, na verdade era praticamente uma reta com leve inclinação para a esquerda. E tinha tido já acidente ali, com 2 ou 3 pilotos do mesmo jeito, né? De bater ali e tal. Naquela mesma curva? Mesma curva do mesmo jeito. Só que ali do Senna, o que parece ser, se você pega um vídeo on-board, ele está virando para a esquerda normal, e você percebe que do nada o carro vai reto, né? E você vê que a cabeça dele está assim, de repente a cabeça faz assim. Então o que indica que provavelmente quebrou a direção, porque quando você solta o volante ele volta para o meio, a força G não tem mais força G sobre o seu pescoço, então você volta. O carro foi reto, ele conseguiu frear, tem dados de telemetria, ele freou, só que ele teve um choque muito forte, né? Então ele teve uma lesão muito forte na base do crânio, se eu não me engano, né? Então é irrecuperável. Morreu na hora? Assim, eles não terminaram a corrida na hora, porque se ele tivesse sido diagnosticado morto na hora ali, eles tinham que parar a corrida, o que não aconteceu. Então, regra? É regra. Não pode ter corrida. Mesma coisa no sábado, na verdade, se eles tivessem diagnosticado o austríaco como morto na pista, não poderiam ter feito a corrida domingo, né? Só que eles continuaram e... A corrida terminou essa, que ele morreu? Terminou. Tem até relato dos pilotos falando que... disseram pra gente que ele estava bem e, a gente passou pela poça de sangue dele ali 60 voltas e toda vez a gente olhava aquilo achando que ele estava bem e depois descobriu que ele tinha morrido. Só que assim, é muito jogo de interesse, cara. É muito dinheiro e eles não iam parar a corrida, né? Uhum. Então... Mas eu acredito assim, no momento que ele bateu ali, pela gravidade da lesão, você vê que ele até mexe um pouquinho a cabeça assim, mas aquilo ali acho que é meio que involuntário já, né? O próprio Galvão fala que ele achou que ele já tinha morrido na hora, só que ele não conseguia externar, né? Porque foi um negócio muito forte. Ele falou, não, o Galvão, eu saía da cabine toda hora, falava, Reginaldo Leme, né? Segura aí, que tá dando não. Ele voltava, saía, porque eles eram muito amigos, né? O Senna e o Galvão. Então foi um choque muito forte, cara. Foi um impacto muito forte, uma batida muito forte. E, cara, assim, pra mim era pra acontecer, né? Tudo que tinha pra acontecer ali aconteceu, de ruim, entendeu? E assim, nunca teve um final de semana no Fórmula 1 que 2 pilotos morreram, né? Desde 1900 e antigos, né? Assim, às vezes aconteceu alguns catástrofes lá com acidente, com 4, 5 mortes, com telespectador. Agora, 2 pilotos assim, modernos acontecer. De lá pra cá nunca aconteceu nenhuma morte na pista, assim, né? Nos últimos... Foi quase 30 anos já que ele faleceu. E o Brasil parou, né? Nesse dia. Foi muito triste, cara. Parecia que era um funeral durante 30 dias, 2 meses, 3 meses. Loucura, né? Criança até o adulto, todo mundo, né? Que ele era a representação do Brasil que funcionava, né? Que dava certo, né? De repente a gente perdeu um herói e falou, e agora? A gente não tem ninguém, né? Vai se espelhar em quem? A gente não tem mais ninguém para se espelhar, né? Ele era o cara... Ele foi assim, pra mim ele foi o primeiro, cara, por isso que ele era importante, que ele foi um dos primeiros, assim, que... Cara, ele é brasileiro, mas... ele consegue fazer, a gente consegue também. Ele tinha essa coisa da mensagem, né? De fazer bem feito e as pessoas... Falam, cara, a gente pode copiar o que ele faz também. E eu fiz muito do que eu fiz, assim, de conseguir as minhas coisas também, até de fotografia, do meu trabalho. Eu me espelho muito nele, cara. Da dedicação de querer as coisas, de fazer, de correr atrás, entendeu? Uhum. E quando a gente, perde um cara que é uma referência pra gente, a gente fica é como se tivesse perdido um parente próximo, né? Foi agora na Chapecoense, quando o avião caiu também, ficou todo mundo consternado. Falei, cara, coisa absurda. Então, assim, uma tragédia, né, foi cara? Muito sério. Mexe muito. Até hoje parece, a pessoa fala, parece que ele tá aqui até hoje, assim. É estranho, né? Como se fosse não uma presença, porque, a gente compreende essas coisas, mas o legado dele, o que ele fez, né? Ficou muito forte na vida das pessoas. Com certeza. Então, é um exemplo muito forte, mas foi muito triste. Mas foi muito triste, mas assim, eu acredito que era para ser. A gente não tem controle sobre nada. Né? Não, a marca e o rastro que ele deixou foi muito forte, pô. Sim. Muito forte. Muito exemplo. Então, tipo assim, meu exemplo, eu gosto muito de corrida, eu gosto muito de simulação de corrida. Então, cara, o país que eu vou jogar, contra quem eu for jogar, os caras estão lá com o capacete do Senna, falando sobre ele, falando que ele, não sei o quê. Então, assim, é o mundo inteiro.
Então todo mundo reconhece. Então, tipo assim, ele era um cara muito orgulhoso de ser brasileiro. Então, por eu poder ter um cara desse como referência para mim e saber que ele representou o Brasil do jeito que ele representou, pô, isso dá muito orgulho, entendeu? O patriotismo era forte ali com ele. E passa pra gente também, né, cara? Isso fica uma mensagem muito, muito boa de que a gente também consegue, né? Então, assim, quando eu fiz minha primeira viagem internacional, eu lembrei dele, falei, cara, ele foi sozinho também, eu tô aqui sozinho. Fui pra Grécia, tava lá. Falei, cara, que maneiro, conquistei. Imagina ele quando também conseguiu entrar na Fórmula 1, né? A conquista dele. É um desafio, cara. Então, tem muita coisa que ele fez que me deu muita força também, muito exemplo pra eu fazer minhas coisas também.